Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos começar hoje o segundo capítulo do Evangelho de João e vamos falar hoje sobre as bodas de Caná. O primeiro milagre de Jesus, que foi numa festa de casamento, diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Em algumas versões ele diz: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. A hora do Senhor se revelar como Messias, a hora do Senhor iniciar os milagres que ele pretendia fazer, ainda não era chegada. Mas a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Se nós quisermos obedecer à mãe de Jesus, nós temos que ouvir esse conselho dela para nós. Façam tudo que ele mandar. Talvez o seu casamento esteja com esse problema. Acabou o vinho. O vinho é um sinal de alegria, é um sinal de coisas agradáveis, e talvez o seu casamento, o vinho já tenha acabado. Talvez você precise, então, talvez não, com certeza, você precisa convidar o Senhor Jesus a entrar no seu casamento e transformar isso que está sem sabor, que é água, em vinho. Um vinho muito saboroso. Porque quando Jesus entra no seu casamento, na sua vida, tudo é renovado. E não é um vinho qualquer, não é um vinho que embriaga. Existe um livro que chama O Vinho Novo é Melhor. É a história de um alcoólatra que conhece Jesus. E ele escreve esse livro porque ele trocou o vinho velho, o vinho que o levava à morte, pelo vinho novo, que é Jesus, que o levou à vida. Aleluia! Ali perto havia, continuando a leitura, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Imaginem 6 potes com, em média, 80 a 100 litros cada pote. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles o encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde ela viera. E embora os serviçais soubessem, os que haviam tirado a água. Então ele chamou o noivo, e ele disse ao noivo: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, daí servem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora? Olha só, por isso que o vinho novo é melhor, né? Mas ele nem imaginava que aquilo lá o Senhor acabara de fazer um grande milagre, o primeiro milagre do seu ministério. E é muito interessante ver que o Senhor escolheu um casamento para fazer esse primeiro milagre. Um pedido da sua mãe e um casamento. Por quê? Porque ele quer mostrar para todos a importância de um casamento. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E assim ele revelou sua glória e os seus discípulos creram nele. A partir desse primeiro milagre, como ele havia dito aos seus discípulos, muitos outros milagres eles veriam, mas esse foi o primeiro. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos, e ali eles permaneceram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo, ele viu algumas pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro.
Então ele fez um chicote, ele mesmo fez o chicote, Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Se fosse no ditado popular, disse ele virou a mesa, né? Ou seja, ele se escandalizou, ele ficou muito irado com tudo aquilo que ele estava vendo dentro da casa do seu pai. E ele disse, aos que vendiam pombas, ele disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Ai daqueles que usam a casa do pai para lucro, para o seu próprio, para se beneficiarem para si mesmos e não para fazer o bem para os outros. É justo que se venda coisas na casa do pai para ter lucro? Ou ali é um lugar de dízimos e ofertas e nada mais, como dizem as escrituras. Aos que vendiam pombas, os seus discípulos lembraram daquilo que estava escrito sobre ele. O zelo pela tua casa me consumirá. Jesus foi consumido. Ele que era um homem calmo, que era um homem tranquilo, que era um homem ponderado, sensato, que nunca perdia a estribeira. Nesse momento ele não aguentou. Quando ele viu a casa do pai dele sendo surrupiada, sendo roubada, sendo negociada para interesses próprios, ele não resistiu e ele teve uma ira. Ele ficou muito bravo com aquilo que ele viu. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Mostra alguma coisa aí para nós, algum sinal? Porque com que autoridade o Senhor está tirando essas coisas, jogando fora, virando mesa? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha só, os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Você já tem ouvido falar de Jesus há 2000 anos. Você já sabe tudo que Jesus operou enquanto ele estava aqui e agora, por meio do Espírito Santo, e através da sua igreja, através dos seus servos, dos seus discípulos, dos seus mestres, dos seus pastores, dos seus profetas, ele continua operando milagres. E você com certeza já ouviu falar não só desses milagres aqui que estão descritos na palavra de Deus, mas de algum vizinho, de algum amigo, de alguém que teve a sua vida transformada milagrosamente pelo Senhor Jesus. E ainda você resiste a crer nessa palavra, você resiste a crer nas Escrituras e a seguir ao Senhor Jesus. Porque não basta crer, é preciso uma atitude de fé, é preciso congregar-se em algum lugar, é preciso buscar um lugar onde o corpo de Cristo seja formado, porque você não é o corpo de Cristo, você é só um membro do corpo. E ele diz que nós precisamos estar congregados para que formemos juntos o corpo de Cristo, aonde um canta, um prega, um adora, um recebe, um trabalha, um varre, um faz isso, cada um dança, cada um faz alguma coisa no corpo de Cristo, cada um é um órgão. Formamos juntos o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus nesta terra. Então não deixe de crer nessa palavra, de crer nas Escrituras, porque Jesus já ressuscitou, ele já provou quem ele é, ele já deixou escrito, comprovado há mais de 2000 anos. Agora não há mais desculpas para você não obedecê-lo, para você não segui-lo, para você não fazer aquilo que ele mandou você fazer. E enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Só falta você crer no nome de Jesus. Amém?
Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Ei, Jesus sabe bem o material que ele trabalha. Pensa no material difícil de trabalhar, que é você, meu irmão, que sou eu. Nós temos as nossas ideias, as nossas vontades, e nós temos que levar tudo isso cativo ao conhecimento real de Cristo Jesus. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Sabe o que há em você de bom? Nada. Não há nada de bom que possa ser aproveitado em você, ou em mim, ou em qualquer homem. Nós somos maus. A nossa natureza é indomável, a nossa natureza é por natureza. Ela é... como que eu vou falar, né? A natureza humana, ela é tão incrédula. A natureza humana, questionadora, a natureza humana é dura para se submeter, para servir ao Senhor, porque isso foi tirado de nós lá no Éden, quando aquela mulher, a primeira mulher, a Eva, comeu a maçã e assim entrou nela o conhecimento do bem e do mal. Então o mal, ele habita em nós e nós temos que continuamente estar lutando contra esse mal que tão de perto quer nos dominar, quer nos fazer desobedecer a essa palavra. Constantemente, todos os dias, essa árvore, que é a árvore da vida, ela se apresenta a nós em forma de pecado e nos convida a provar o seu fruto. Se nós não tivermos firmados nessa palavra, em obediência ao Senhor Jesus, nós vamos acabar fatalmente provando aquele fruto, porque pelos olhos o pecado entra em nós, nós desejamos e nós pecamos. Que nós aprendamos com essa lição de Jesus a confiar totalmente no Senhor e a nos submetermos. Palavra difícil essa, né? Submeter-vos ao Senhor. Submeta-se à vontade do Senhor e seja salvo e seja liberto desse pecado que está tão próximo, querendo te engolir e querendo te levar para um lugar nada bom. Amém? Que nós possamos meditar nessa palavra, porque ela vai falar muito aos nossos corações, como todos os capítulos deste Evangelho do Apóstolo João. Amém? Um abraço e até amanhã com João, capítulo 3. Consegui gravar o capítulo todo em apenas um vídeo. O primeiro eu não consegui, mas eu estou tentando acelerar para não tomar muito tempo. Mas se você tem prazer nessa palavra, como eu tenho certeza que esse tempo para você é um tempo precioso. Amém? Continue lendo essa palavra, continue meditando, continue buscando ao Senhor. Ore, jejue, busca, submeta-se à vontade de Deus, porque esse é o desejo do Senhor Jesus, não para lhe fazer mal, mas para lhe fazer muito bem, porque Jesus só nos faz bem. Amém? Um abraço e até amanhã.